Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou Ciro Bruno Costa, vice-presidente do Centro-Oeste da SBN, e estou hoje com três grandes convidadas para discutir um tema muito relevante, muito importante, que é a diálise peritoneal. À minha esquerda está conosco a doutora Patrícia Abreu, que é médica nefrologista, tesoureira da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia e coordenadora do ambulatório de doença renal crônica da Unifesp, bem pertinho aqui da sede da SBN. Ao lado dela está a doutora Daniela Ponce, responsável médica da unidade de diálise do Hospital das Clínicas da Unesp Botucatu e professora titular de nefrologia da Faculdade de Medicina da Unesp Botucatu. E aqui ao meu lado está a Marcela Lara Mendes, que é enfermeira nefrologista e é a responsável técnica da unidade de diálise do Hospital das Clínicas da Unesp Botucatu. Quero primeiramente começar esse bate-papo dando as boas-vindas para vocês três e, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, agradecer pela presença, por vocês se disponibilizarem a compartilhar o conhecimento em diálise peritoneal, que é uma das modalidades de terapia de substituição renal, uma das boas opções de terapia e que é muito pouco conhecida no Brasil e que precisa ser melhor difundida, seus benefícios conhecidos. E eu conto com vocês três, então, para que a gente possa fazer um bate-papo aqui muito rico, proveitoso e que possa encher as pessoas de conhecimento com relação ao método e ajudar, então, a gente a difundir, a multiplicar esse método que é tão importante na jornada das pessoas que têm doença renal crônica. Esse é o segundo videocast que a gente grava sobre esse tema, então, quem não teve a oportunidade de assistir a outra gravação, a gente contou também com 2 médicos nefrologistas, contou com uma paciente que pôde compartilhar a sua experiência no método e foi muito bacana. E esse é um momento que vai ser muito rico, porque além de 2 médicas, a gente está aqui com uma enfermeira, que tem uma vasta experiência em diálise peritoneal e acho que é muito importante a gente ressaltar que essa é uma modalidade de tratamento que só funciona bem quando a gente tem uma equipe multiprofissional que trabalha junto em prol do bem-estar do paciente. Doutora Patrícia, a senhora coordena o ambulatório de doença renal crônica, de DRC, da Unifesp. Conta pra gente como é que é esse trabalho, o que a senhora faz lá, o que é doença renal crônica, qual é a relevância desse tema? Bom, olá a todos. Eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Nefrologia a oportunidade da gente estar falando sobre trajetória do paciente e falar da trajetória do paciente, da pessoa com doença renal crônica, numa visão multidisciplinar. Então, acho que isso é ímpar, isso é muito importante. Eu posso dizer que eu trabalho numa bolha diferenciada. É um serviço público, 100% SUS, é a Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, num ambulatório de tratamento de doença renal crônica. Não é de prevenção, São aquelas pessoas que já possuem doença renal crônica. E é um ambulatório de mais de 30 anos, ele foi criado pelo Dr. Sérgio Draib, e aí eu aproveito realmente o espaço para fazer uma homenagem ao querido mestre, e dizer que a gente tem um atendimento de mais de 2.000 pacientes nesse ambulatório. Então, são indivíduos que são encaminhados para nós através da rede pública, segue uma norma de filas, Na grande maioria, diabéticos, hipertensos, idosos, e onde a gente consegue tratar, manejar as complicações dessas doenças, hipertensão, diabetes e outras mais, mas também a gente consegue hoje fazer com que a progressão dessa doença seja lentificada. E o mais legal é que com o tratamento unicamente exclusivo vindo do SUS. Então, toda a cesta básica de exames, toda a cesta básica de medicamentos, a gente consegue via Sistema Único de Saúde. Então, eu falo que a gente está numa bolha, porque a gente consegue hoje oferecer
o tratamento conservador dessa doença renal crônica de uma forma, eu considero, muito boa. E o que a gente faz lá, então? Além de tratar essas comorbidades, além da gente tentar diminuir a progressão da doença, nós também agimos em relação ao autocuidado e promoção de saúde. Então, a gente estimula a vacinação e tudo mais. Só que todo paciente renal crônico, ele vai evoluir para a doença renal crônica estágio terminal. E quando chega nesse ponto, hoje no Brasil a gente tem 3 opções. Ou fazer um transplante com doador vivo, ou fazer a diálise, que pode ser a hemodiálise ou a diálise peritoneal. E, óbvio, a gente também faz o tratamento de suporte para aqueles indivíduos que ou não querem fazer diálise ou que não têm mais condições clínicas de fazer a diálise. Então, são 4 processos. E eu queria comentar aqui a dificuldade que a gente tem hoje na capital de São Paulo, aqui no bairro da Vila Mariana, dentro de uma universidade, de encaminhar os pacientes para hemodiálise. Nós não temos um serviço de construção de fístula arteriovenosa, o Sistema Único de Saúde, a nível ambulatorial, né? Então, é incrível, você retarda a doença do paciente na hora que ele precisa do acesso vascular, aqueles que optam por hemodiálise ou que a indicação é hemodiálise, a gente não consegue. Então, primeiro item, a grande maioria dos nossos pacientes que vão para a hemodiálise vão sem acesso vascular definitivo. Muitos deles vêm das cidades ao redor de São Paulo, cidades essas que não possuem serviço de diálise ou, quando tem, não tem vaga. Então, muitos deles eu encaminho para uma unidade de pronto atendimento, as UPAs, para começar uma diálise de urgência, um catéter no pescoço, do indivíduo que está comigo há 10, 15 anos fazendo um tratamento conservador. Mas, finalizando, por que eu estou numa bolha? Eu acho que é o serviço que consegue colocar esses pacientes e oferecer a diálise peritoneal. Hoje, 40% a 60% dos nossos pacientes iniciam a primeira diálise por diálise peritoneal. E por que essa bolha? Porque a gente tem um link muito estreito com o Hospital do Rim, que tem hoje um dos maiores serviços de diálise peritoneal no Brasil, e em questão de alguns, acho que 300, 400 metros, eu não tenho qualquer ressalva, eu não tenho qualquer dificuldade, nem para implante de catéter peritoneal, nem para indicação, nem para começar uma diálise peritoneal mais de urgência, e até para aqueles pacientes que a gente está na dúvida se vai paliar ou não, se vai fazer tratamento de suporte, até a gente resolver, o paciente resolver, diálise que eu posso fazer 2 vezes por semana. Então, hoje, diferente do Brasil, que só 3, 4% fazem diálise peritoneal, 60% dos nossos pacientes iniciam com diálise peritoneal. Então, eu estou num ambiente extremamente favorável. E por que diálise peritoneal? Porque eu não preciso de acesso vascular, eu não preciso esperar vaga, eu não preciso internar, eu vou estar com grandes especialistas e o paciente, se ele opta em fazer, 40, 60. Só para dizer, então, que quando a gente oferece esse método, grande parte dos pacientes querem esse método, faz em casa, né? Então, aí eu deixo agora para as minhas colegas falarem sobre, e aí? Entrou na diálise peritoneal, o que eu vou fazer, né? Antes disso, então, eu queria só ressaltar outros benefícios que você trouxe. A gente comentou no outro videocast, né, de uma série de benefícios, mas você citou, né, essa questão que não precisa fazer a fístula, né? Isso é bem interessante, porque a fístula, por vezes, incomoda as pessoas que têm que fazer hemodiálise, e é importante jogar luz também nesse benefício da diálise peritoneal. Eu queria saber se essas dificuldades, doutora Daniela, também existem, e Marcela, lá no interior do Brasil, né? Vocês estão no interior de São Paulo, se isso que a doutora Patrícia comentou também acontece por lá. É um prazer, né, estar aqui com vocês na casa do nefrologista, né, entre amigos, discutindo, né, especificamente sobre a diálise peritoneal. Nós estamos em Botucatu. Botucatu é uma cidade do interior do estado de São Paulo, mas que pertence, né, um serviço que pertence também, como o da Patrícia, a um hospital universitário e ligado a uma universidade. Então, isso nos traz também uma certa autonomia e algumas facilidades. Embora Botucatu seja uma cidade pequena, né, com um pouco mais de 150 mil habitantes, o Hospital das Clínicas ele é referência para 2 milhões de pessoas.
e para 68 municípios. E nós somos a única unidade de diálise de Botucatu e um de 2 serviços de diálise peritoneal. Como foi a nossa trajetória, né? O serviço de diálise peritoneal, ele começou em 1989. E assim como a Patrícia citou o Dr. Sérgio, eu vou citar aqui o Dr. Pascoal Barretti, que foi quem iniciou, né, e consolidou o serviço de diálise peritoneal. E logo a seguir veio a doutora Jaqueline Caramori. E uma característica, né, do nosso serviço, até por estar ligado, ser, né, um hospital universitário e estar ligado à Faculdade de Medicina de Botucatu, a assistência sempre andou muito junto com a pesquisa. E o Pascoal e a Jaque, eles estudaram muito as complicações infecciosas da diálise peritoneal. O serviço foi crescendo até o início dos anos 2000, quando a gente tinha, nessa época, em torno de 40% dos pacientes no método peritoneal e 60% na hemo. A partir dos anos 2000, o que aconteceu em Botucatu foi o que aconteceu no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, né? Começou a ter um declínio do uso da diálise peritoneal. E muitos foram os fatores, né, associados a essa subutilização. Primeiro, a expansão das clínicas de diálise, o avanço tecnológico da hemodiálise, das máquinas, né, de proporção, dos banhos, dos capilares, e com isso, né, a diálise peritoneal ela foi encolhendo uma dificuldade de ressarcimento, né, mais a favor aí da hemo, que com o passar dos anos também se tornou muito desfavorável, até a gente chegar no que a gente chamou de crise humanitária em 2022, 2023, mas o da DP isso foi mais acentuado nas últimas 2 décadas. E o nosso serviço começou a encolher. Associado a isso, também houve, né, na literatura alguns artigos que mostraram um benefício da hemodiálise, principalmente para a população idosa e com comorbidades, que são, né, aí mais de 80% dos nossos pacientes. E o serviço foi encolhendo. Até que em 2014, a nossa penetração da diálise peritoneal estava próximo dos 10%, 9,5%. Mesmo assim, superior à brasileira e à mundial, que nessa época, né, há 10 anos atrás, era em torno de 7%. E a gente começou a se questionar o porquê disso, né? E rever novamente toda a literatura. E, na verdade, né, esses 2 métodos, eles não são concorrentes, né? Eles não são competitivos, eles são complementares. E esse potencial benefício da hemodiálise, ele só existe se o paciente é dialisado, como a Patrícia bem colocou aqui, de modo planejado e por meio da fístula arteriovenosa, né? Se o paciente entra em diálise de modo urgente, utilizando um catéter, a hemodiálise não traz melhor ou maior sobrevida para esse paciente. E a realidade do mundo é que 50% a 60% dos pacientes começam a terapia, né, hemodiálise por meio de catéter. E no Brasil, Ciro, isso é 90%. Uhum. Né? Dados do estado de São Paulo mostraram que 73% dos pacientes começaram a terapia dialítica nos últimos 2 anos hospitalizado. Né? 97% começou com hemodiálise e quase 100% com catéter. E aí a gente falou, bom, então não tem por que a gente não utilizar a diálise peritoneal, a gente tem que estar dentro do nosso cenário. Se a maioria dos pacientes, infelizmente, começa a terapia de modo não planejado, porque não tem, né, acesso ao tratamento conservador, vem via porta de emergência ou consegue ter uma consulta no conservador e aí ele já vai para a indicação da terapia dialítica, e se ele vai com hemodiálise é por meio de catéter, e o catéter não traz benefício, pelo contrário, quando comparado com a peritoneal, a sobrevida é menor, mesmo nos idosos diabéticos com doença cardiovascular, a gente precisa inverter esse fluxo. Então, a gente precisa se preparar, se organizar, para mesmo nas situações de urgência, né, não preparada, não planejada, a gente consiga fornecer a diálise peritoneal. E nós começamos isso há 1 década, né? Foi em 2014. E a gente mudou o nosso fluxo, né? Não só do tratamento
conservador, planejado para peritoneal, mas também quando esse paciente tinha o primeiro contato com a gente no momento da internação. E o serviço voltou a crescer, né? Hoje voltamos para próximo dos nossos 40%. Então, nós temos hoje, em média, né, 320 pacientes em diálise, né? Em torno de 2/3 disso, 65% é hemo e 35% é diálise peritoneal. A gente tem facilidades? Nós temos facilidades, porque nós somos uma equipe multiprofissional, onde abordamos o paciente desde o primeiro momento que ele entra com a gente, temos autonomia no implante do catéter, quem faz é o nefrologista, e não temos as dificuldades que nós temos com a hemo de ter que existir a vaga, né? Esse paciente ficar hospitalizado, ficar com catéter venoso central. Então, depende da gente mesmo, né? Assim como o serviço da Patrícia. Isso acaba facilitando. Mas eu concordo que também é uma realidade nossa, mas que não impede que isso seja repetido, né, em muitos outros locais, tanto de São Paulo, né, como do nosso país. E a título de informação, você falou que o paciente que escolhe a diálise peritoneal tem que implantar o catéter, inclusive lá no seu serviço, quem faz esse implante é o nefrologista. Essa é uma cirurgia grande ou uma cirurgia rápida, tranquila? É uma cirurgia rápida, tranquila. Na verdade, nós temos 3 diferentes técnicas, né, descritas. A percutânea, que popularmente a gente chama de cegas, que é implantado por um clínico, utilizando a técnica de Seldinger, que é por agulha e dilatação. A gente tem a mini laparotomia, que a maioria do profissional que implanta é o cirurgião, e tem a laparoscopia. O que a literatura nos fala dessas 3 técnicas, né? A laparoscopia, por você visualizar, né, a ponta do catéter no momento que você está implantando, ela tem menos complicações infecciosas. Mas quando ela é comparada com a percutânea guiada por endoscopia, ela é semelhante, porque é percutânea, mas você joga um raio-x ali, um contraste, e você vê a ponta do catéter. E não tem nenhuma mais complicação infecciosa quando comparada com a laparotomia. Então, as técnicas elas são consideradas semelhantes. Vai depender de quem vai implantar e qual habilidade, né, ele foi melhor capacitado, treinado para isso. Então, nós clínicos implantamos de maneira percutânea. O nosso índice de complicações graves, que são consideradas, né, perfuração de víscera, sangramento que precisa de transfusão, está dentro do que a literatura preconiza, está até abaixo, né? A gente tem em torno de 1% de complicações mais graves, né? E as complicações leves, que é o catéter não está super bem locado como a gente gostaria, essas são mais frequentes, elas são em torno de 20%. Mas é um procedimento simples, que o nefrologista pode ser treinado para isso, pode ser capacitado. Obviamente, a gente vai precisar da retaguarda da cirurgia, porque todo procedimento médico envolve risco, né? A gente pode ter complicação, mas esse é um dos calcanhares de Aquiles, né, do método, né? A dependência de um outro colega profissional que vai estar ao mesmo tempo implantando catéter e precisando fazer a cirurgia de uma hérnia encarcerada, né? Então, a autonomia do especialista no implante facilita muito com que a gente coloque o paciente na terapia. Isso foi um marco determinante no nosso serviço para que a gente voltasse a crescer. Perfeito. Ô Dani, uma pergunta, até porque hoje a gente está vendo um interesse muito grande dos residentes em consultório, em tratamento conservador, em diálise peritoneal, né? E é importante a gente dizer que diálise peritoneal também é muito fácil da gente aprender, né? Não é que ela morreu e a enfermagem está aí para mostrar isso, os implantes. Mas eu tenho uma pergunta, porque catéter na jugular, num vaso, a gente coloca o catéter e utiliza no mesmo dia, né? Fístula, prótese, a gente só vai utilizar, em média, 30 dias. E na experiência que vocês têm lá em Botucatu, passou um catéter peritoneal, dali quanto tempo eu já posso começar a fazer a diálise peritoneal? Essa pergunta é ótima, né? Porque vai depender
da técnica do implante. Então, por exemplo, quando tem a técnica cirúrgica, o cirurgião recomenda pelo menos 7 dias de intervalo, o break-in. Esse tempo já foi maior, né? Já foi em torno de 14 dias pela literatura. Hoje, como também a incisão é bem pequena, mas tem, né? Incisão de aponeurose, de peritônio, 7 dias. A gente implanta pela técnica percutânea. Então, é dilatação. O dilatador tem exatamente o diâmetro do catéter. Então, a gente implantar e começar vai depender da necessidade do paciente. Como a gente utiliza muito de início urgente, a maioria dos nossos doentes começam no dia que a gente implanta ou no dia seguinte. Isso é bem interessante, né? E a gente tem, né, quando a gente compara com o método planejado, a nossa prevalência de extravasamento do líquido, ela é um pouco maior, mas ela não inviabiliza o método, é só a gente diminuir um pouquinho o volume de infusão. A gente não precisa transicionar o paciente para ele. E eu tenho notado que no teu serviço está havendo uma transição, uma soma, né? Era especificamente o procedimento do cirurgião, e agora eu estou vendo um envolvimento de jovens nefrologistas no implante do catéter. E olha o interesse. Informação é tudo. Informação é ouro, porque o Hospital do Rim, ele tem o cirurgião, tudo que é programado é feito pelo cirurgião no Hospital do Rim, então muito fácil. E aí um nosso residente, o R4, Code, que era de Botucatu, a gente trouxe para cá. E o Code é um menino, que é um jovem nefrologista, inquieto, e ele foi fazer o opcional dele lá em Curitiba e traz a técnica que é fácil. Na minha época, a gente passava Tencoff na minha época de residente, há muitos séculos atrás. E ele trouxe, como ele é inquieto, além dele ser agora preceptor, então não só da técnica do catéter peritoneal, então os residentes, essa que é a transição. Então agora a gente pode dizer que na Unifesp a gente retorna, depois de 20 anos, a fazer nefrointensivismo, vamos dizer assim, né? Procedimentos de risco. Então, não só o catéter peritoneal, mas catéter de duplo lume com cuff. E 30 dias ele faz o seu aperfeiçoamento, traz junto com o cirurgião, e agora eles estão ficando independentes para fazer essas técnicas, e cada vez mais peritoneal, mas cada vez mais um acesso rápido, porque você também tem as hospitalizações, continua tendo as hospitalizações de quem não fez diálise planejada. E você imagina, óbvio, eu não consegui planejar uma peritoneal, tudo bem, mas ele está dentro de um hospital que eu posso até, inclusive, já começar a fazer peritoneal, isso que a gente está tentando agora também, é fazer uma diálise de urgência dentro de um hospital, fazendo esse link com o Hospital do Rim. Mas também de você não passar um catéter sem cuff, né? E você já dá para esse paciente um cuff, que ele já vai para a sua clínica de hemodiálise, sem ter aquela tortura de ficar trocando de acesso de catéter sem cuff. Então, a gente está vivendo isso, o bom da peritoneal, o bom do residente voltando a ter interesse, fazendo o procedimento, e eu acho que em breve a gente só está aguardando mesmo o financiamento. Que a hora que tiver o financiamento, eu posso oferecer mais peritoneal ainda, porque eu só posso oferecer peritoneal se eu tiver um serviço para fazer. E o serviço para fazer, a gente sabe que para organizar, a gente se organiza muito rápido, a gente se capacita muito rápido, mas a gente está precisando agora do governo e até mesmo da saúde suplementar, essa mesma motivação que todos estamos tendo nesse momento, né? Eu queria destacar, né, para os nossos ouvintes, né? A gente está falando catéter de hemodiálise, catéter de diálise peritoneal, são coisas diferentes, né? Então, o que a doutora Daniela comentou é que o catéter da hemodiálise, quando ele é implantado na urgência, sem uma devida programação, né, ele está associado a desfechos piores. Isso não acontece na diálise peritoneal. Que a gente está falando catéter são coisas diferentes. Na diálise peritoneal, você já implanta ali naquele momento um tipo de catéter que é definitivo e está associado a bons desfechos, né? É importante só separar essas duas situações, porque isso demonstra uma das vantagens da diálise peritoneal, né? Infelizmente, como vocês citaram, que a imensa maioria dos pacientes não conseguem fazer fístula e tem que usar um catéter de hemodiálise,
e isso está associado a um resultado pior, na diálise peritoneal não. Mesmo quando, infelizmente, não acontece esse preparo adequado para o início da terapia, você já implanta um catéter que é muito seguro e vai ficar com você aí muitos anos se tudo correr bem, né? Só queria dar um destaque a mais esta vantagem da diálise peritoneal, né, diante da hemodiálise. Dani, você queria comentar alguma coisa? Não, eu só queria ressaltar, né, que a intervenção, ela é uma área dentro da nefrologia e ela nos auxilia, né, nos auxilia a cuidar dos pacientes. Então, quando o nefrologista ele tem a autonomia, né, porque ele foi capacitado, treinado para implantar o acesso de diálise, né, nós estamos falando aqui da peritoneal especificamente, né, do catéter, da diálise peritoneal, isso acelera o processo, isso facilita o processo. Né? Tanto que eu comentei na minha primeira fala que é um dos calcanhares de Aquiles. E a gente está embasado pela literatura. Quando o nefrologista faz isso, os desfechos dos nossos pacientes, eles são semelhantes. Então, eu acho que isso é importante, né? A gente capacitar, estimular, incentivar para que a gente possa ter essa autonomia, para que isso não seja um empecilho, para que a técnica não seja indicada, para que a terapia não seja indicada, não seja realizada. Perfeito. Em condições ideais, né, quando você tem calma, tem tempo, para poder explicar para aquelas pessoas que vão depender da terapia de substituição renal no futuro, o que você explica para o paciente que demonstra, né, os benefícios da diálise peritoneal em relação à hemodiálise? A gente já sabe aqui que são equivalentes, né, na maioria das circunstâncias. Mas quais são os benefícios da diálise peritoneal que você destacaria? Então, eu vou repetir o que eu falei no início, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre esse conceito e sempre mostrar isso para os pacientes, né? Os métodos, eles não são concorrentes, eles são complementares, tanto que é muito comum, né? A gente ver um paciente jovem iniciar em peritoneal, transplantar, voltar para hemo, voltar para peritoneal, né? E qual que é a nossa função, né? É conhecer e oferecer os dois métodos. E os dois têm vantagens e desvantagens. Respondendo especificamente o que você falou, né, em relação à diálise peritoneal e suas vantagens. A primeira é a flexibilidade e a autonomia que esse método oferece para o paciente. É porque é uma terapia domiciliar. Ele vai fazer na casa dele, a grande maioria das vezes, enquanto ele dorme. Então, ele tem autonomia para ir à festa, para ir à igreja, para viajar, se ele quiser, sem estar na dependência de uma máquina, que não vai ser portátil, né? A máquina de hemodiálise de uma clínica. Ele depende de uma máquina de hemodiálise de uma clínica para essa flexibilidade, para essa autonomia. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é um benefício, é que quando se compara com a hemodiálise, ela preserva mais a função renal residual. O paciente, quando ele começa a terapia, ele ainda tem 2, 3, 4% do rim funcionando. E na hemo, né, mais da metade dos pacientes, nos primeiros 6 meses já perdem essa função renal residual. Na peritoneal, ela costuma durar em torno de 2, 3 anos. Se ele tem um pouquinho do rim dele funcionando, ele tem mais liberdade para beber um pouco mais de líquido, para se alimentar mais de alimentos que são ricos em potássio, em fósforo. Então, ele tem uma liberdade também de alimentação maior. Outra vantagem, né? Se esse paciente tiver a perspectiva de transplantar, isso pode acontecer daqui 1, 2 ou 5 anos, talvez um dia, antes de transplantar, ele tenha aqui para hemodiálise. Eu preservei os acessos vasculares dele, né? Não precisei colocá-lo em hemodiálise de cara utilizando os vasos, que se a gente utiliza muitos vasos, uma hora a gente vai ter dificuldade com esses acessos. Então, eu preservo a função renal, os acessos vasculares desse paciente. Em relação a sobreviver mais ou menos, nós já conversamos, né? Os estudos mostram que a sobrevivência é igual entre os métodos nos primeiros 2 anos.
Mas não é só sobreviver, né? É como sobreviver. E vários estudos mostram que por esses fatores, preservar mais função renal residual, ter mais liberdade para alimentação, ter mais flexibilidade e autonomia, trazem melhor qualidade de vida. Então, há vários estudos, inclusive revisões sistemáticas, que mostram para a gente que a qualidade de vida do paciente em peritoneal é melhor do que a do paciente em emo. Então, para o paciente, se a gente consegue colocar, né, ter tempo, e a gente tem que ter, né, mesmo que não seja exatamente no momento que a gente está colocando, mas enquanto ele está na terapia, essas seriam as principais vantagens. Existem outras relacionadas ao planeta, ao sistema, mas para o paciente e para a sua família são essas. Bacana. Posso acrescentar 3? Deve. Uma é você dar a oportunidade do paciente escolher o que ele quer. Hoje a gente tem que, hoje, como sempre, mas hoje acho que está mais intenso, você ter decisão compartilhada, você promover autocuidado, ajudar o paciente a se autoajudar e assim ele também nos ajuda. Então você chegar para ele e falar qual o método que você quer, isso não tem preço. Tanto para a gente que é equipe multidisciplinar, quanto para a família, quanto para o paciente, e dizer, você não pode isso? Tudo bem, pode aquilo. Então isso eu acho que é um ganho fantástico. Segundo, quando a gente fala em cidades grandes ou lugares que não têm, por exemplo, diálise, a Daniela acabou de falar que 2 milhões a área que Botucatu envolve. A gente sabe que se a gente fizer uma média de tempo de deslocamento para o paciente para hemodiálise, no Brasil tem indivíduos que demoram 4 horas para chegar, faz 4 horas de diálise, mais 4 horas. Ele passa o dia viajando. Então, a gente tiraria esse deslocamento. E um item que é importante, as catástrofes, não só de alagamentos, a gente viu o Rio Grande do Sul, quem estava em peritoneal, por muito tempo ficou muito tranquilo fazendo a sua peritoneal. Óbvio que depois teve problema também com banho, eu entendo, mas ele não tinha preocupação de ir para uma clínica que já estava até alagada. E segundo, a gente teve a história da Covid. Se a gente olhar a taxa de mortalidade na época da Covid, e lembrar que hoje no Brasil mais de 95% é hemodiálise, então aquela taxa de mortalidade da SBN era basicamente pacientes em hemodiálise, chegou a 25%. E se você perguntar no serviço de peritoneal, as meninas podem falar, a taxa de mortalidade durante a pandemia de Covid, em quem fazia peritoneal, era 0 ou quase próximo de 0, porque você não tinha a necessidade de conviver com outras pessoas infectadas. Então, essa história de soroconversão, essa história de contaminações, isso também na minha opinião, é uma grande vantagem, porque a gente está falando de paciente idoso com muitas comorbidades. Então, eu acho uma vantagem para a cidade de São Paulo, perfeito. Imagina um indivíduo que mora a 300 quilômetros de São Paulo e lá não tem diálise, e eu posso oferecer para ele a diálise peritoneal, ele vai vir aqui uma vez por mês, a cada 45 dias. Então, isso eu acho fantástico. Bacana. Vou trazer aqui para a nossa conversa a Marcela, que está quietinha aqui do meu lado. Então, vamos lá, Marcela. Vamos imaginar um paciente que esteve lá no ambulatório da doutora Patrícia. A doutora Patrícia explicou quais são as opções para terapia de substituição renal. Com o que ela aprendeu com a doutora Daniela, ela explicou os benefícios da diálise peritoneal. E em que momento que a equipe de enfermagem entra nessa jornada da terapia de substituição renal, da diálise peritoneal? Em que momento, qual é o papel do enfermeiro, da enfermeira? E quais são os medos, os receios mais comumente encontrados nas pessoas que estão ali na dúvida, que são candidatas para a diálise peritoneal, mas que ainda estão com conheceram os benefícios, mas ainda estão com os receios, né? Explica para a gente essa jornada. Bom, primeiramente, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Para a gente tentar tirar todas as dúvidas que surgem, né? Bom, um primeiro pensamento, né? Pensando no paciente que está no ambulatório, conservador, né? Com a doutora Patrícia, né? Qual seria a nossa função ali, né? A gente está junto com o paciente, tentar explicar da melhor maneira os métodos para ele, né? Os benefícios, todos que a doutora Daniela já pontuou e a doutora Patrícia trouxe, né? Para esses pacientes, de maneira mais próxima mesmo do paciente, porque no conservador, né, acho que a enfermagem ela está bem próxima, a gente consegue criar um vínculo com esses pacientes que estão
a tempo, né? Então, a gente sabe das dificuldades que eles têm, qual é a parte, o apoio familiar que eles têm, a parte social. Então, a gente consegue, junto com o paciente, né, ajudar ele, né, a pensar, decidir e trazer para o médico, né, junto com o médico lá, olha, tem essas demandas, né? A gente pode pensar junto em estratégias que realmente ele consiga fazer essa diálise na casa, né? Porque, como a gente já falou, como a doutora Dani já comentou, que até 2014 a gente só trabalhava mais com paciente planejado, né? Depois disso que a gente começou a usar a atender os pacientes de urgência, né? Que chegavam na porta do pronto-socorro necessitando já da terapia. Então, antes a gente era um pouco mais rígido, né, com relação à casa do paciente, né, as condições do paciente. E com o tempo, a gente viu que não tinha nada baseado cientificamente ali, falando que tinha que ter forro, que tinha que ter laje, e o quarto não podia ser chão batido. Então, assim, são várias coisas que a gente foi vendo, né, que era realmente mais a experiência do enfermeiro, mas não era a parte científica, e que a gente foi tirando, fomos sendo um pouco mais flexíveis, e que a gente viu que dava certo, né? Acho que uma vez eu vi a doutora Dani fazendo um vídeo falando sobre animais domésticos também. Então, assim, quando o paciente chega para nós, ele vem com isso, ele vem com o medo do procedimento, ele vem com as dúvidas se eles vão realmente dar conta de fazer isso sozinho em casa, né? Qual vai ser o apoio nosso para eles ali? Se eles vão ter que abandonar o animal doméstico, que eles já têm há anos, que eles já têm aquele laço, entendeu? Então, assim, são essas dúvidas que eles vêm para nós e que a gente quer que eles entrem no método de uma forma tranquila, né, confiando, né, na equipe, no método mesmo que eles estão escolhendo e que não tenha muito sofrimento, né, não deixando um animalzinho doméstico de lado, de que a gente vê as condições dele, o que ele pode melhorar naquele quarto que ele vai fazer a diálise, o que ele tem condições de fazer, ou o que a gente consegue com a prefeitura ou algo assim, para ter um pouquinho de melhora, para conseguir, mas pensando que o mais importante do que a estrutura, né, é a parte técnica do paciente, o que a gente vai treinar ele, como que a gente vai ensinar ele, né, a parte de conexões, que é onde realmente acontece a infecção. Então, é através disso que a gente vai conversar e trazer ele para próximo da equipe multi, dar esse conforto para que ele entenda realmente como funciona o método que ele vai dar conta. Bacana. Então, pode comentar. Posso fazer um adendo? Acho que isso que a Marcela falou é tão importante, né, Ciro? Vai tão de encontro também com o que a Patrícia falou do ambulatório conservador. E o que você me perguntou também, né? Como é que você fala para o paciente das vantagens ou não? Assim, a importância da equipe multiprofissional, né? Porque quando você dá a notícia, né, para o paciente que chegou o momento que a gente está muito próximo da diálise, que tem esses 2 métodos, para a gente funciona muito bem esse trabalho em equipe, porque eles passam pelas nossas enfermeiras e elas já dão essa introdução dos 2 métodos, já conhece a rede de apoio familiar. Então, quando a gente se encontra ali no corredor, a gente se olha e fala, e aí, né? Olha, conversei, já tirei algumas dúvidas, mas a gente tem que ver, tem um neto que mora próximo, e essas angústias, né, que eu acho que a enfermagem é função do médico também, mas que eu acho que a enfermagem desempenha melhor, né? Que essa atenção, o senhor tem o gato? O senhor tem o cachorro? Não. Eu vou precisar dormir longe do meu marido? Não, não vai precisar. Eu vou precisar mudar de casa, né? Eu vou precisar modificar totalmente a minha casa. Então, a enfermagem acaba tendo esse papel mais sensível de tirar esses medos iniciais do paciente, que na verdade são esses os medos, né? E o dar conta, né? O não aprender. Quantos pacientes será que vocês já treinaram? Quantos não aprenderam, Marcela? A gente ensinou até aprender. Não houve algum caso que a gente falou, desisto. Não teve isso. A gente, talvez, trocou de enfermeira, porque às vezes o método que a enfermeira estava fazendo não era o melhor método que ele teria que aprender.
né? E às vezes mais paciência, né? Então, assim, desistir de paciente que não vai entrar no método nenhum. Mas, assim, a gente achar formas da gente conseguir ensinar esse paciente a realizar o método. Lá na Unifesp, o que a gente faz? Porque uma coisa que é importante hoje é a doação de tempo. A gente que é profissional da área de saúde, a gente tem que lembrar que a gente tem que doar tempo. Tem que doar tempo. Sinto informar, mas a gente tem que doar tempo. E o que eu faço? Eu coloco na mesa as possibilidades, mas ele não vai me dar a resposta naquele momento. Eu falo, você agora vai lá no serviço de peritoneal, conversar com as enfermeiras, sempre tem uma enfermeira lá, elas vão te explicar o método, e aí, na próxima consulta, a gente vai decidir qual o método. E é importante no conservador, porque eles têm tanta confiança, eles falam, doutora, se fosse para a senhora, aí eu vou dar minha opinião, né? E realmente a minha opinião hoje é para diálise peritoneal, quando não tem contraindicação. Depois eu até queria ver com a Dani quais são as contraindicações. Na minha época, muita coisa era contraindicação, e hoje eu fico achando o máximo, porque eu deixo para a equipe multidisciplinar dizer para mim quais são as contraindicações. Eu, a princípio, não contraindico praticamente ninguém e coloco as meninas, eu falo as meninas que a maioria lá é mulher, da enfermagem para me ajudar nessa tomada de decisão, né? Então, eu acho que o doar tempo, o explicar, essa primeira abordagem que a enfermagem é que faz para meus pacientes, e vou dizer uma coisa, todo mundo que vai lá para ver a peritoneal, eu acho que não tem nenhum que a enfermagem falou não pode fazer o método, né? Então, a gente precisa oferecer mesmo, e ter esse tempo de oferecer, mas eu acho que sim, a abordagem de mostrar, porque lá no meu serviço a gente não tem a peritoneal lá, em outro serviço que fica a 300 metros. Eu falei, tem que olhar, tem que ver, vocês vão conversar com pacientes que estão lá, vocês vão ver o que é uma máquina, o que é tudo isso, e vocês vão poder viajar também, vocês põem tudo no carro e, ó, pica a mula que pode viajar. Então, assim, eu vejo tantas vantagens, sabe, Ciro, para os meus pacientes do conservador, mas o tempo hoje é um dado importante. Se você não tem o serviço de peritoneal, porque eu tenho, né? Eu uso do Hospital do Rim, mas eu tenho. Mas se você não tem, converse com seu colega, converse com Dani, converse com Maria Cláudia e vê assim, posso encaminhar da minha cidade? Porque pode também, entre municípios, né? E o que vocês fizeram para dar certo? Então, eu acho que a gente está numa rede agora de bastante informação, para estimular os colegas que não têm essa bolha que a gente vive, a furar e começar a fazer isso também. Mas deixa eu retomar então, porque eu preciso destacar essa informação, né? Numa amostragem enorme, que é o serviço de diálise peritoneal de Botucatu, nenhum paciente que tinha indicação não conseguiu fazer o tratamento. Isso é fantástico, né? Isso demonstra que, de fato, uma equipe que trabalha, primeiro, embasada em evidência científica que proporcione segurança para o paciente, consegue levar o tratamento para conseguiu e tem conseguido levar para 100% daquelas pessoas que têm indicação, isso é o ponto principal, e que desejam o método. Isso é fantástico, eu não posso deixar de destacar isso aqui. Então, Dani, agora eu queria que você comentasse essa dúvida da Patrícia, né, sobre as contraindicações, e que eu estou aqui já percebendo que são poucas, né? Dado tudo que vocês já comentaram aqui até esse momento. Isso é muito bacana, né? Se você me perguntasse assim, qual que é por que a diálise peritoneal não cresce, né? Agora até ela voltou a crescer no mundo e no nosso país. Eu estou super feliz, de 3,8% para 5,6%. São mais 3 mil novos pacientes em terapia. E eu tenho certeza que em 2027 nós vamos estar em 10%. Porque a gente está num movimento tão legal de sociedade civil, de pacientes envolvidos, a nossa sociedade brasileira, as equipes de saúde, o governo, os gestores, que eu acho que agora vai, né? E aí a gente fala, né? Então, qual que é o maior empecilho, na minha opinião, tá? E também tem alguma coisa de evidência. É a pouca oferta. Nós, profissionais de saúde, não oferecemos o método para o paciente. Para a gente precisou de diálise, né? É sinônimo de hemodiálise. Isso é na grande maioria do nosso país, dos serviços, e também no mundo. Isso está sendo modificado bem recentemente, né? Além da falta de conhecimento do paciente, do incentivo do gestor, coisa que nós já falamos.
Do ponto de vista clínico, né? Tem paciente que não pode fazer peritoneal? Tem paciente que não pode fazer peritoneal, tá? Mas já busquei muito sobre isso. Se a gente considerasse todos os motivos, de cada 10 pacientes, 7 poderiam fazer. Só 3 não poderiam fazer. E não poderiam fazer por quê? Contraindicações médicas, elas são poucas, se for no início planejado, aquele paciente que está no ambulatório, no tratamento conservador. São os pacientes que têm múltiplas cirurgias abdominais prévias, né? Então, mais que 3 cirurgias. E aí você avalia, você vê que já tem retração, abdômen, né? Tem brida, aderência. Esse ele não vai ter uma superfície peritoneal efetiva. A gente não vai conseguir. O paciente que tem hérnia, né? Hérnias grandes, importantes, você vai precisar corrigir a hérnia primeiro. Não é que ele não vai conseguir fazer nunca, mas você vai precisar corrigir a hérnia primeiro. Raros casos de pacientes com doença renal policística que eu não tenho espaço, porque a doença renal policística não é uma contraindicação. Mas há pacientes que têm rins de 30 centímetros, que chegam até as 2 fossas ilíacas, e eu não tenho espaço para implantar. Seriam basicamente esses pacientes que têm diverticulose, doença diverticular dos colos e diverticulites frequentes, né? Ele vai ter mais chance de translocar, mas isso não é uma contraindicação absoluta, tá? Seriam basicamente essas contraindicações médicas. E agora, para os pacientes que chegam em urgência, aí eu preciso avaliar. Obviamente, se o meu paciente está com uma congestão, um excesso de líquido muito importante, ou com potássio muito alto, já alterando o eletro, eu preciso corrigir isso nas próximas horas. A peritoneal não vai ser a primeira opção para ele. Eu tenho hemo, ele vai para hemo. Mas isso não significa que num segundo momento, quando eu retirá-lo daquela situação de emergência que está ameaçando a vida dele, eu não possa ir para peritoneal. Então, são poucas. Se a gente parar para pensar, né, são bem poucas. Contraindicações sociais, né? É só um paciente que não tem rede nenhuma e que não tem condições do seu autocuidado, né? Então, às vezes, a gente tem o diabético que, além de amaurótico, além de não enxergar, ele é amputado. Difícil, né? E aí ele precisa de uma dependência total da locomoção e ele não enxerga, né? E se ele não tem algum familiar, acaba tendo uma limitação social. Mas é essa, né? Se ele é só neurótico, se ele é só deficiente físico, a gente pode conversar, a gente precisa ver a independência dele. Uma coisa que a gente vê muito, os residentes até hoje trazem pra gente. Doutora Dani, enfermeira Marcela, a família é bem simples, eu acho que eles não entendem o que a gente fala, não vai dar, né? Aquela vontade da gente se responsabilizar por todo o tratamento, né? Não é assim, é bem o que a Marcela falou, né? É a gente que não está conseguindo com que o paciente entenda, né? O famoso letramento em saúde. Como é que eu preciso? Ele precisa me ver fazendo, ele precisa me ouvir fazendo, ele precisa fazer e eu corrigir. Então, assim, é só aquele paciente que tem muitas limitações físicas mesmo, né? E não tem rede de apoio nenhuma. Mas simplicidade, condição de casa, nada disso é empecilho. Até comentei que eu vim tão feliz no nosso último ambulatório de segunda-feira, está tendo muito feriado, né? Então foi um ambulatório que tinha muitos pacientes, e pacientes diversos, desde jovens até idosos, e pacientes que já estavam na terapia há mais de 3 anos, né? E a maioria pacientes assim simples, né? Do ponto de vista de educação, né? De renda, de educação básica, né, de analfabetismo, e bem na terapia. Então, é a pecinha de trás que não consegue passar a mensagem. Né? E uma pergunta, hoje, se a gente pegar os dados do Vigitel, que é a Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está em sobrepeso, 1/4 obeso. E esses pacientes vão ficar diabéticos, hipertensos, e vão ser, infelizmente, meus pacientes no conservador. Na experiência de vocês, a obesidade, qual é o limite da obesidade para eu conseguir ter um clearance adequado, uma diálise peritoneal adequada? É limitante ser obeso? Na verdade, é assim, né? O obeso, ele traz algumas dificuldades para a gente. Não é só na hemo, não é só na DP, não. Na hemo também, né? Então, o acesso transplante. Já é mais de transplante, né? Existe até uma contraindicação também relativa para obesidade a partir do grau 2, no transplante.
Então, assim, o paciente obeso, ele é um paciente que vai ser mais difícil de acesso, seja na ERMO, seja na DP, então a gente vai ter mais dificuldades com eles. A gente implanta por técnica percutânea. Então, imagine que se for mesmo um obeso, a partir da obesidade mórbida, é difícil da gente chegar na cavidade, porque a gente não está dentro do ambiente cirúrgico, né? É uma técnica que a gente faz ou na hemodinâmica ou dentro, na nossa sala da unidade de diálise. Então, eu preciso ter uma obesidade que eu consiga chegar dentro da cavidade. Tá? Então, no acesso já começa a complicar. Então, até o obeso grau 1, o 2 ainda a gente implanta. Mais do que isso, a gente tem uma dificuldade. Bom, como eu falei no início, da terapia, ele tem função renal residual. Então, os pacientes muito grandes, né, com uma superfície corpórea aí acima de 2 metros quadrados, enquanto eles têm função renal residual, a gente consegue, tá? Mesmo porque a cicladora a gente tem um limite do volume de infusão de 3 litros por ciclo. A gente consegue. Agora, o paciente, mesma coisa, né? Aí com MC a partir do 35, sem função renal residual nenhuma, aí já é difícil. Aí já é difícil. Aí provavelmente a gente vai transicionar em terapia. Mas não é uma contraindicação, porque no começo ele tem a função renal residual, a gente consegue mantê-lo bem. Entendi. Marcela, e agora vamos imaginar o seguinte, ainda na jornada do paciente, ele então passou lá no conservador, conversou com vocês e optou pela diálise peritoneal. E a gente está falando que essa é uma modalidade em domicílio, né? Vocês analisaram lá todas as condições sanitárias, de segurança. Como é que se dá, então? Como é que vocês treinam o paciente? Em média, quanto tempo uma pessoa leva para estar treinada, para se sentir segura, né, com todas as etapas que o tratamento requer? É muito complicado. A gente está falando de máquina, de cicladora. Como é que é isso? É o seguinte, baseado assim, na parte científica, a gente tem um artigo que fala sobre tempo de diálise, né, que é da doutora Ana Figueiredo, né, que ele fala que tem que ser a média de 15 horas de treinamento. Né? E ela, nesse artigo, ela sempre põe assim, qual seria o melhor momento, né? Antes de pôr o catéter, durante o break-in, após, né? Então, assim, quando a gente começou em 2014 atendendo os pacientes de urgência, né, não planejados, a gente tinha um ritmo, né, para ter esses pacientes lá com a gente, fazendo DPI até eles irem para casa, né? E um ritmo que tinha mais pacientes na enfermaria e tinham que liberar vaga. E a gente fez um trabalho em cima disso e, assim, os nossos números, né, a gente tem como média um tempo de 10 horas de treinamento por paciente, a média, né? Correto. É lógico, tem pacientes que aprendem um pouco mais rápido, tem pacientes que demoram um pouco mais, como eu falei, que até a gente tem que trocar os enfermeiros para ver, né, a forma de treinar. Mas a média em si, ali, para a gente, foi 10 horas e a gente teve taxas de infecções dentro do que era preconizado. Então, não foi uma coisa que impactou. E o que a gente usa para treinar, né? Como que a gente faz? Além da prática, né, que a gente comentou aqui, né, de pegar o paciente, realizar a prática, a gente fez um vídeo, né, para os pacientes, para eles irem acompanhando. Então, o paciente implantou o catéter, ele tá se ele for de início urgente, tá ali com a gente, fazendo DPI 3 vezes na semana, ele fica lá com a gente 8 horas, 10 horas de terapia. Então a gente vai lá, entrega o vídeo e fala, vai assistindo. Então eles têm essa parte. Então eles vão assistindo, vão aprendendo, vai para casa com tarefinha do vídeo, vai assistindo e a gente põe na prática, né? E foi super bem essa parte do vídeo. Eu acho que ajudou muito para eles, para fixar, né? E a gente faz folhinhas, né? Que a gente entrega para eles, né? Porque o começo ficam inseguros mesmo. Então, eles colam na parede o passo a passo. Então, eles têm o vídeo para recurso, ele tem a folhinha que eles vão olhando, se dá um branco, né? Que eles falam, deu branco. Então, assim,
Então, a gente tenta, né, deixar eles bem seguros e daí com essas técnicas, né, o vídeo, a prática, a parte de leitura, e aí a gente libera eles para casa no momento que a gente sente que eles estão seguros. E quando o paciente ele faz a DPI lá com a gente, né, então aguardando o final do treinamento, né, já teve que iniciar a terapia lá, eles têm esse momento que eles já fazem a diálise lá com a gente. Então, eles já vão aprendendo o alarme, né? Não só na prática, né? na teoria, mas ali na vivência dele. Então, ele virou para o lado, a máquina alarmou. A gente vai lá, então, tá alarmando, vamos ver junto. O que você tem que fazer? Então, ele já sabe. O catéter não está funcionando tão bem. Na hora da drenagem, alarmou. Que lado que funciona melhor? Então, eles já vão bem seguros para casa, né? Sabendo que a hora da drenagem ele tem que virar para a direita, que é onde está a ponta do catéter. Então, isso eu acho que para eles foi muito bom. Quando a gente treina eles no modo planejado, né? Eles só vão iniciar, fazer a primeira sessão na casa, eles vão mais inseguros, porque não teve esse primeiro contato, né? Até alguns falam, não posso fazer a primeira vez aqui? Pode, né? A gente até permite isso, né? Ver a dinâmica, como que tá lá a parte de vagas, e a gente encaixa e tem isso também. Mas eu acredito, assim, que com o não planejado, né, com essa entrada de pacientes urgentes, eles fazendo DPI, acho que foram formas, assim, que trouxe mais segurança para o paciente, além do treinamento em si. Que legal, né? Usar tecnologia, manda vídeo. Eu sei de centros que fazem videochamada, não sei se lá no centro de vocês também fazem, né? Para amparar o paciente no momento de dificuldade, né? E é isso que eu queria que vocês comentassem também, porque eventualmente eu ouço as pessoas dizendo, mas, poxa, na hemodiálise eu estou pelo menos cercado ali de enfermeiros, de médicos, tratar lá em casa, e se eu passar mal, alguém vai me amparar? Eu queria que vocês comentassem, porque existe uma rede de amparo e esse passar mal na diálise peritoneal não é uma coisa que a gente espera, né? É difícil o paciente passar mal na diálise peritoneal, né? Até quando eles vão para casa e eles falam assim, e se acontecer alguma coisa? E se eu ligar na unidade e ninguém atender? O que eu faço? Eu falo assim, mantenha a calma, desliga a máquina, desconecta, dorme. Aí no outro dia de manhã, às 7 horas da manhã, você liga para a unidade, a gente vai te receber, vai conversar. Se for algum problema com a máquina, a gente vai te orientar a vir para a unidade. Se for algum problema, que às vezes é o catéter, que a gente possa identificar que pode ser o catéter, a gente também orienta aí na unidade, a gente vai resolver. Então, assim, essa é uma das orientações que a gente dá, assim, para eles, para manter essa tranquilidade, né? A gente sempre brinca, né? Quando a gente está ensinando para os residentes, né? Eu dou um exemplo assim: olha, vocês têm 20 pacientes para ver. Não tem um residente que vê os 20 pacientes depois de 3 horas e discute com vocês, sabe direitinho o que aconteceu com os pacientes? Não tem aquele outro residente que, para ver os mesmos 20 pacientes, ele precisa de 8 horas, mas chega no final dessas 8 horas ele sabe a mesma coisa? Se é o paciente, eu falo, você não tem a tarefa que você divide na casa e um dia uma filha arruma a cozinha, o outro dia a outra filha arruma a cozinha? Uma arruma em 2 horas, a outra demora o dia todo, mas no final do dia a cozinha está limpa. Os métodos são assim. A hemodiálise, ela consegue arrumar a casa ali, deixar tudo certinho, ver os 20 pacientes nas 4 horas. Um dia sim, um dia não. A peritoneal consegue, mas ela vai precisar de 8 ou 9 horas, se for automatizada, né? Todos os dias. No final da semana, o resultado é o mesmo. Os doentes estão bem, estão certinhos. Tá? Mas uma precisou fazer todos os dias e a outra foi 4 horas em dias alternados. Mas essa que foi 4 horas, para ela conseguir resolver em 4 horas, ela tem que trabalhar mais rápido, né? É mais distante do funcionamento do rim. A outra é mais parecida com o funcionamento do rim. Então, é por isso que pode passar mal, porque tem que retirar o líquido em 4 horas, tem que normalizar o potássio em 4 horas. Por isso que as complicações dentro da hemodiálise são muito mais frequentes. A peritoneal é devagarzinho, ela faz o papel dela, mas na calma, o senhor não vai passar mal, porque o potássio caiu, porque tirou muito líquido.
Então, o senhor fique tranquilo. O senhor não vai passar mal com a diálise. Isso a gente afirma. Então, a preocupação dele não é ele passar mal, é a máquina. Se der um problema na máquina, dele e do familiar, ele fala, aí é porque a família Marcela falou, fique tranquilo. Você desliga e no dia seguinte a gente arruma. Né? Então, acho que isso é importante. Eu adorei. Desligue e dorme. Não tem solução melhor que essa, né? Desligue e dorme. Adorei. Vou replicar isso. Porque está fazendo a terapia todos os dias. E é uma terapia que faz as coisas elas de maneira devagar. Então, ele ficar sem essa terapia da meia-noite às 5 da manhã, às 6 da manhã, não vai trazer nenhum malefício para ele. É tranquilizá-lo. Não dá para ele ficar sem ligar para a gente 3, 4 dias seguidos, mas naquela noite ele tem que dormir tranquilo. Olha, o papo tá ótimo. Eu tô aqui entusiasmado. Se eu pudesse, eu tava gritando aqui, viva a diálise peritoneal. Mas eu tenho um mega conflito de interesse, porque eu também, viu, Paty, assim como você, eu defendo o método, acredito no método e vejo que ele funciona muito bem, né? Assim como vocês. Então, assim, ó, para a gente encerrar, essa não é a pergunta final, o comentário final, mas eu queria que vocês duas, e se Marcela quiser contribuir também, expressassem, no ponto de vista de vocês, quais são os grandes obstáculos para a gente levar, então, essa terapia, que é fantástica, para mais pessoas no nosso país. Né? Você já comentou que aumentou um pouquinho, mas ainda está muito aquém do que a gente entende que é o ideal, né? O que vocês acham? Eu acho que o primeiro é informação. Informação. E se o paciente começa a diálise por um método que ele não teve a oportunidade de escolha, ele acaba ficando naquele método. Então, se eu não conheço o método, que eu vá aprender. E se eu conheço, eu preciso informar. E quando a gente informa, fica tudo muito mais fácil. Então, eu acho que tem duas coisas hoje. Informar e a gente ter um melhor financiamento. Eu acho que, nesse momento, são as duas principais barreiras. Porque o restante é muito fácil de resolver e de forma bem rápida também. Eu concordo, né? Eu acho que as dificuldades, elas vão além do subfinanciamento, né? O subfinanciamento, ele existe, ele já foi parcialmente corrigido, né? Ele precisa ser mais adequado, mas ele já tornou a diálise viável, né? Hoje, mais da metade dos nossos estados já tem o cofinanciamento estadual, e isso já tornou a terapia viável. Só que a gente tem que pontuar uma coisa aqui, Ciro, que é muito importante, né? O que foi ajustado na tabela SUS foi o preço de manutenção da terapia. Houve um reajuste, sim, da consulta, do treinamento, mas o grande reajuste foi na manutenção da terapia, que a gente não pode repassar tudo isso para a indústria, porque se a gente repassar tudo isso para a indústria, a terapia fica inviável. Então, nós que somos médicos, cuidamos do paciente, mas também somos gestores, a gente também precisa pactuar com a indústria. Não é porque o governo melhorou o subfinanciamento da terapia da manutenção que esse 100% vai para a indústria, senão nós vamos continuar na mesma situação. Né? Então, é isso que a gente precisa ver. Vou até falar em valores aqui. O que a tabela SUS coloca para DPA em torno de R$ 2.900, com complementação do Estado, isso foi para R$ 4.000 por mês. Não dá para ter esse ajuste e a gente repassar para a empresa que praticamente no nosso país é uma só, é parceira, mas é uma só, tá bom, pessoal? Porque senão a gente só vai ter o valor da consulta e fica inviável. Então, cabe a gente negociar também com a indústria ser nossa parceira nesse ponto também, para que a gente licite nos hospitais que são públicos, precisa ser licitado, os outros tipos de acordo, por meta, seja o que for, para que a gente não repasse o que o SUS está nos passando. Então, isso é função de quem está ali na gestão das unidades. Além dessa parte do financiamento, que o governo está numa fase aí também muito propícia, adequada, né? Até com o slogan "se a diálise é inevitável, melhor em casa", precisa também ter uma adequação nos valores da consulta, no treinamento da enfermagem. Mas mais do que isso, eu não tenho dúvida de que a gente precisa ter uma equipe multiprofissional e a enfermagem é essencial nesse ponto, né? Além do nefrologista, para estar capacitado, seguro, para oferecer o método. Não adianta, a gente oferece o que a gente mais sabe. Se nos Estados Unidos
um residente de nefrologia vê de 5 a 8 pacientes em DP durante a sua formação e 40 de hemo, no Brasil não vai ser diferente. Quem que esse menino vai indicar quando ele terminar a residência dele? Ele vai indicar a hemo, que ele viu 50 pacientes, e vai indicar a peritoneal, que ele viu 5. Então, a gente tem responsabilidade sobre isso também, né? Se o serviço dele não oferece, ele tem que passar num serviço que seja referência, né? Porque não é vendo 5 pacientes que vai trazer segurança para ele indicar. Então, a gente precisa ter uma equipe capacitada para ofertar. Ofertando, vai dar isso aqui que a gente viu no hospital do Rim, na Unifesp, o que a gente vê em Botucatu, né? Porque daí o paciente vai começar ele vai conhecer e ele vai escolher. Tá? O outro caminho é a mobilização da sociedade civil, que está acontecendo. A gente está vendo, né, a sociedade aí, a FENAPAR, mais mobilizada, né, e também divulgando sobre diálise peritoneal. Isso é ótimo, né? Porque daí ela vai ser mais demandada se a gente não oferece, mas se o paciente é demandado, nós vamos ter que conversar mais sobre isso. E o terceiro pilar é o que a gente comentou, que é o incentivo financeiro, né, aí da gestão e do governo. Mas eu sou muito otimista, já falei, eu sou otimista. Antes eram medidas individuais de equipes que acreditavam no método, né, que é a situação... a realidade de Botucatu, da Unifesp, mas agora eu estou vendo um movimento não só nacional, mundial. Não vou falar aqui de Tailândia, né, de Hong Kong, de México. Vou falar de Austrália, Estados Unidos e Canadá. Todos eles estão com políticas públicas de saúde para o incentivo da ADP, porque esses países ricos já perceberam que não vai ter vaga de HD para todo mundo. Se eles perceberam isso, imagine o que vai acontecer conosco, países em desenvolvimento. Então, eles já estão com políticas públicas. E os Estados Unidos já mudou, a penetração já mudou de 7% para 11% em 2 anos. E a meta dos Estados Unidos, a partir deste ano, 2025, é que 80% dos novos pacientes em terapia comecem com peritoneal. Então, quer dizer, a gente vai ter que se preparar para isso como equipe de saúde. Que bom que os pacientes, a sociedade civil está se mobilizando e o governo vai ter, sim, que incentivar, seja por meio de políticas públicas, que envolve também ressarcimento, para que ela seja uma alternativa. Senão a nossa crise vai voltar. Ela só melhorou, ela deu uma aliviadinha, né? No estado de São Paulo diminuiu o tempo de internação de quase 60 dias, mas ainda são 18 dias de internação desnecessária de pacientes aguardando vaga. Senão a gente vai perder gente. Mas eu estou otimista. Nós vamos voltar a fazer esse podcast, esse videocast em 2027, nós vamos estar com 10% de penetração da ADP. Combinado. Temos um compromisso de voltar, então, em 27 em parte. E lembrar que se a gente olhar as perspectivas de 2030 para o número de pacientes em diálise, se a gente olhar alguns trabalhos publicados, é uma coisa assustadora. O 2023, o SUS publicou que ele gastou um pouco mais de 4 bilhões em terapia renal substitutiva. 97% foi com hemodiálise. E todas as intercorrências. A gente tem trabalho no Brasil mostrando que 70% de quem começa diálise no Brasil vem de hospital. Não estou nem falando que vem de DP ou de hemodiálise. Vem de hospital. E se vem de hospital é de hemodiálise. Esse paciente morre mais, custa mais, interna mais, o custo social é enorme. Então, assim, virou uma lei mesmo, né? Agora eu vou pensar nesse assunto. Precisa pensar, porque senão os pacientes não vão ter a chance de fazer método nenhum, eles vão morrer. Os poucos sobreviventes vão conseguir chegar. E ninguém vai conseguir. Hoje o Brasil está com 170 mil pacientes fazendo diálise. Em 2030, se continuar a obesidade, se continuar essa pandemia, quem vai fazer hemodiálise? Onde? O custo de uma clínica de hemodiálise é milhões, vocês sabem muito bem disso. Vou abrir uma clínica de hemodiálise. A famosa pergunta do residente, né? Vale a pena abrir uma clínica de hemodiálise? Eu falei, nossa, vamos sentar porque a conversa é complexa, não é isso, né? Então, é muito caro abrir uma clínica de hemodiálise. A gente tem mais de 800 clínicas no Brasil. O número de pacientes aumenta muito mais do que o número de vagas ofertadas. Então, vai mitigar o custo, vai melhorar a qualidade de vida. E é o meu desejo, mas eu acho que é o meu desejo principal, é chegar para o paciente e falar qual método você quer. E eu poder oferecer o método que para ele, para a família, é o melhor. Então,
Eu também sou otimista, onde eu trabalho eu posso fazer isso. Ainda tem pacientes que querem para peritoneal, mas não conseguem, e basicamente não é nem letramento, assim, moro sozinha e não tenho condição. E tem outras coisas sociais envolvidas, né? Mas eu ainda vou chegar a falar, todo mundo que quis pôde ir para peritoneal, então vai ser muito bom. Que são teus 70%. Estou de olho nos 70%, a gente está conseguindo 60%. Que é a realidade de México, por exemplo, Hong Kong, né, que chegam nesses números. E só mais uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, como sociedade mesmo aí brasileira de nefrologia, até mais do que como especialista, é que por que esse custo, né, aí de R$ 4.000 é uma bolsa, né, com eletrólitos? Porque envolve logística. Você imagine que são bolsas aí de 6 litros, que você entrega esse tratamento mensal na casa do paciente. Então, o governo precisa pensar em alternativas, né? Já que está tendo uma parceria entre o governo federal e estadual, talvez entregar na casa pela indústria não seja a melhor via. Talvez tenha que entregar em centros do estado e, junto com o estado, distribuir para procurar baratear, porque o tratamento em si é barato, mas a logística é muito cara. Então, se agora, finalmente, o mundo e o Brasil estão vendo, né, estão voltados para essa realidade, para essa ótica, se a gente pensasse juntos, né, como nação, o Estado, em logística, a terapia poderia ficar mais barata. Porque hoje as bolsas chegam na casa das pessoas. De cada paciente. E aí a logística fica complexa e cara, né? De cada cidade deste país. Uhum. Então, eu acho que está na hora de envolver mesmo o governo federal e estadual para a gente ter centros, né? Isso vai ser distribuído lá no estado de Goiás, por exemplo. Isso é uma função do governo, né? Distribuir para os municípios, que seja, e o município assumir a responsabilidade e automaticamente esse custo... Isso não é fácil, porque provavelmente, porque tem que garantir que a bolsa chegue, porque é o tratamento dele que mantém a vida desse paciente. Hoje a empresa garante, mas isso tem um custo que é muito maior do que o da própria terapia. Entendi. A logística tem um custo muito maior que a terapia. E a gente tem que pensar nisso. Bom, a conversa está muito boa, ampla, completa, enriquecedora. Poderia ficar aqui horas dando adjetivos, Paty, mas a gente tem que encerrar, infelizmente, mas já temos aqui um compromisso de voltar em 2027 com 10%? 10%. Tá? Desafio aceito. Todos que estão nos assistindo, tenho certeza que também toparam essa empreitada. Quero agradecer em nome da SBN, né, a presença enriquecedora de vocês aqui e passo a palavra para as considerações finais. Vamos em sentido horário. Eu queria primeiro agradecer ao Ciro pela condução, como sempre, brilhante. O Ciro nasceu para isso. E eu queria agradecer muito a oportunidade que a Sociedade Brasileira de Nefrologia oferece, abrindo espaço para a gente debater e levar isso para quem interessa também, né, que é o público. Então, eu queria fazer esses 2 agradecimentos e dizer que a minha meta é 70%, né, o 2027 vai ser 70%, e mais uma vez, está na lei brasileira, que o paciente tem direito ao acesso tanto de hemodiálise quanto de diálise peritoneal, e o paciente, o familiar, o cuidador, tem direito na escolha do método. Então, quem fala isso é a lei. E eu só quero que a lei seja cumprida aqui no nosso país. Então, obrigada, viu, Ciro? Obrigada, meninas, pela visita aqui na Casa da Nefrologia. Eu também. Eu estou muito feliz, né, por esse momento. Eu até brinco, né, que algumas coisas acho que não são por acaso, né? É diálise peritoneal, DP. Eu sou Daniela Ponte. Opa, eu sou DP. Um acrônimo isso importante tem que aí. ter algum significado, né? Eu não tenho, diferente da Paty, eu não tenho metas mais para Botucatu, porque eu acho que ali a gente já desempenhou um excelente papel, a gente já mostrou, né, do ponto de vista assistencial, do ponto de vista científico, né, para os nossos residentes, para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo, né? O que é diálise peritoneal, quais são os benefícios, quais são as limitações. A gente não fala que ela é melhor, a gente fala que ela é uma opção e que o paciente tem direito a essa opção. Mas eu acho que a nossa missão agora é essa aqui, sabe? Ali ficou pequeno, ali já está bem feito. A gente tem que levar isso
essa informação para quem precisa. E quem precisa? Médicos precisam, né? O governo precisa, o paciente precisa, para que a gente realmente veja essa terapia crescer e beneficiar, né, a nossa população, não só brasileira, mas mundial. Então, estou muito feliz. Obrigada, Ciro. Eu que agradeço. Marcela? Bom, novamente eu quero agradecer, né, o convite da Sociedade Brasileira de Nefro. É um prazer estar aqui representando as enfermeiras, né, e dividir um pouquinho da minha experiência e de tudo que a gente viveu, né, em Botucatu de toda a nossa experiência lá. E obrigada. Nós que agradecemos, né, e expresso em nome da sociedade a importância dessa proximidade, né, da parceria de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, em prol dos nossos pacientes. Pessoal, o bate-papo tá ótimo, mas ele tem que acabar. E encontro marcado para 2027 com a meta de 10 ou mais %. Né, assumimos aqui esse compromisso, foi um grande prazer, né, mais uma vez, de estar aqui. E eu deixo um abraço em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia a todos vocês. Até a próxima.